Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite para todos vocês. Começando, gente, com muito carinho, como sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é segunda-feira, né? Estamos começando mais uma semana, lembrando sempre, pílula noturna de segunda a sexta. Hoje é dia 11 de fevereiro e para a gente começar a nossa pílula noturna com muita alegria, lembrando você que está chegando agora, eu sou o Ricardo Melo. Entre em contato com a gente no nosso site institutonamastê.com.br. Compartilhe a sua questão aqui com a gente. Pessoal, ontem, nesse final de semana foi maravilhoso, né? Estivemos com amigos maravilhosos na cidade de Franca, depois em Uberlândia, e realmente foi um final de semana muito especial. E especificamente ontem, na cidade de Uberlândia, nós tivemos um seminário e algumas perguntas não foram respondidas, nós vamos trazê-las aqui, pelo menos uma delas, porque é muito semelhante à pergunta que alguns de vocês já nos enviaram aqui pelo site do Instituto Namastê, que é uma pergunta que diz respeito à família. Sempre família, né, meus amigos? Família, indiscutivelmente, é um dos assuntos mais debatidos, não sem razão, claro, procurados aqui para as nossas reflexões da Pílula Noturna. Especificamente, a pergunta diz respeito à dificuldade conjugal. Né? Como se relacionar com alguém que se está casado há muitos anos, quando o desejo sexual diminui? Como manter o espírito da família unido quando já não existe a chama que uniu o casal? Aí vem esse questionamento muito importante para as nossas reflexões. Bem, vamos começar falando o seguinte: o amor que nos une, é importante a gente lembrar, ele nos une na conexão das almas, antes de conectar os nossos corpos. Por mais, gente, que na vida conjugal a relação sexual tenha sua importância, é óbvio que tem, é inegável que tenha, é importante lembrar que numa vida conjugal saudável, o sexo ele é muito importante, mas ele assume um papel secundário quando comparado ao papel principal da conexão entre as almas. O sexo ele é um desdobramento natural de uma troca afetiva, de relacionamento, de crescimento que já acontece no casal que se ama mutuamente, que confia no outro, que escolheu o outro para ser testemunha da sua existência aqui na Terra, não é? Em experiências profundas ligadas à constituição da família. Então, dito isso, os casais que realmente se vinculam pelo campo do afeto, do carinho, do respeito, por mais gente que haja o desgaste natural do tempo, do relacionamento, que é natural, né, para muitos casais, ainda que a questão sexual esteja sendo afetada, qual que é o conselho? Não é nenhum conselho, acho que é uma questão de lembrança. O casal vai dialogar, não é? Vai conversar com base, com respeito, mas vai se conversar. Cada um vai expor seus pontos de vista, cada um realmente vai expor o que pensa, o que sente. E quando esse carinho mútuo existe, existe o desejo do outro em compreender o seu companheiro ou sua companheira, concorda? Pensa comigo. Se você gosta de alguém, independente do tipo de relação, e esse alguém vai fazer uma queixa ou vai abrir o coração, você não vai se importar? Você não vai tentar fazer o máximo para deixar essa pessoa feliz? Né? Naturalmente respeitando os seus próprios valores, mas não vai ser importante para você? É a mesma coisa. Então eu acho que a gente se perde em detalhes pequenos. O que que acontece? Às vezes, as famílias estão tão preocupadas com questões materiais da sobrevivência, ou o casal em cuidar do problema dos filhos, que acaba esquecendo de cuidar de si mesmo. Então, quando essa ficha cai, os dois já estão muito distantes. Mas nada, gente, que diálogo não aproxime, que relembrar os primeiros momentos não aproxime, nada que recordar, sabe, a vida a dois linda que foi construída, a família que foi construída, não os aproxime. E digo mais, o casal que mantém a sua união conjugal pautada no Evangelho, pautada nos ensinamentos do Cristo, né, ou seja, um casal que educa seus filhos dentro das linhas do mais alto elevado teor de caráter moral e bons costumes, o casal que se importa em respeitar um ao outro, em desejar que um outro seja feliz, né? Se afastando da sensação de posse, de ciúme, de angústias, é claro que esse casal vai ter muito mais facilidade para poder resolver questões sexuais do que um casal egocêntrico em que cada um só pensa em si, do que um casal que se distancia da linha do evangelho, em que as pessoas estão mais preocupadas em beber, encher a cara, né? Curtir a vida, entre aspas, com um monte de vícios, falando mal de pessoas, com pseudo-amigos que se encontram no final de semana ou outro em diversas festas e mal consegue se lembrar, às vezes, dos amigos que tinha meses ou anos atrás, porque o fluxo de troca é constante, porque não há profundidade, não é? Porque é um processo feito muitas vezes baseado em momentos pueris.
Então, sem nenhum tipo de crítica, mas no intuito respeitoso da gente fazer reflexão, lembre-se, você é responsável pelas escolhas que tem feito. Então, vamos nos recordar, né, que na vida conjugal, o sexo ele é apenas um reflexo do que acontece entre as almas. As almas próximas provavelmente vão ter uma vida sexual muito mais aquecida e carinhosa. As almas distantes, claro, que vão acabar refletindo isso no sexo. Então, não é o sexo que resolve o problema ou que cria o problema. Não é? É uma fase anterior e é aí que a gente tem que concentrar os nossos cuidados. E, de novo, o Evangelho nos ajuda nisso. Tá bom? Amigos queridos, sejam sempre bem-vindos com suas questões profundas e sábias aqui para a Pílula Noturna. Lembrando, hein, gente, no final dessa semana, nós temos o lançamento do Uninamastê agora, exatamente agora à noite. A gente está liberando o nosso terceiro vídeo da série do lançamento do Uninamastê, o meu predileto, As Chaves da Felicidade. Assista se você não assistiu, compartilha com seus amigos. Lembrando que a gente já publicou 2 vídeos, né? Na mesma página do lançamento tem 2 vídeos. Um sobre como lidar com conflitos, o segundo falando especificamente sobre você ser o seu maior projeto de vida, e esse terceiro agora, exatamente falando das chaves da felicidade, que eu espero que possa ser muito útil para você e para sua família. E lembrando, a gente vai entrar com as inscrições do Uninamastê no final dessa semana, então fique alerta. Aqueles que já estão inscritos, pré-inscritos, né? Na nossa lista de espera, são pessoas interessadas em saber mais, que querem muito participar do projeto, já estão recebendo informações. Se você ainda não se inscreveu na lista de espera, lógico, isso é gratuito, no WhatsApp, basta você clicar no link que vai aqui junto com a Pílula do Evangelho. Se não foi, peça para quem te enviou o áudio, te enviar o link, provavelmente a pessoa recebeu, para você se inscrever, porque fica mais fácil para você saber de tudo, tá bom? Então que Deus abençoe a todos vocês, luz e paz, uma linda semana, um lindo início de semana para você, né? E você já sabe, obrigado, viu? Por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, nunca vou me cansar de repetir esse muito obrigado. Fiquem com Deus e até breve! Até muito, gente, muito breve!